Olá, bem-vindos a mais um episódio do Sindinite Podcast. Hoje, para falar de um tema importante, dinheiro, cláusulas econômicas da campanha salarial dos bancários 2024. E para conversar comigo, está aqui o secretário de Finanças do Sindicato dos Bancários de Niterói, Júlio César Pessoa Salles. Também estamos recebendo aqui do Sindicato dos Bancários de Niterói, nosso diretor de imprensa, de comunicações, Fabiano Silva Júnior, e também a Milena Alves do DIEESE para trazer para a gente os números, tudo sobre os números, para a gente embasar melhor essa discussão que está acalorada lá no Comando Nacional nas discussões. E você do outro lado já sabe que esse podcast tem muitas informações, porque os banqueiros resolveram a não querer dar um reajuste salarial que complementa, que satisfaz o que a categoria merece. E para uma saudação inicial, quero aqui agradecer a presença do Júlio. Júlio, muito obrigado, bem-vindo ao Sindinite Podcast. Obrigado, William. Uma boa tarde a todos aí. Saudação especial aos bancários e bancárias. Dizer que é um grande prazer estar aqui e que é importante assim, parabenizar a direção do Sindicato dos Bancários de Niterói por entender que esse novo modelo de comunicação é fundamental e importante para que a gente se aproxime cada vez mais da categoria. Uma saudação especial ao companheiro Fabiano, secretário de imprensa, companheira Milena, do DIEESE, um órgão importantíssimo e fundamental que nos ajuda muito nessas discussões. Obrigado, Júlio. Fabiano, seja bem-vindo ao Sindinite Podcast, sindicato mais uma vez inovando. Obrigado, William. Saudar o meu colega aí, diretor de finanças da Federa e do Sindicato dos Bancários de Niterói, de duas entidades. Se depender do companheiro, poderoso, está resolvido o problema da categoria bancária. Mas não depende só dele, né? Sim. Depende dos banqueiros. Queria saudar também a minha colega, né, do DIEESE. Muito importante a participação do DIEESE para a gente aqui. O DIEESE já tem quanto tempo? Quase 70. Quase 70? É mesmo? Tudo isso? Gente, quase 70 anos. Então, assim, para a gente é muito importante ter o DIEESE aqui hoje para nos ajudar a esclarecer cláusulas importantes que são as cláusulas econômicas. Agradecer também você, William, por ter convidado a gente, por estar abrindo esse espaço aqui para a gente poder estar dialogando, estar batendo um papo, conversando e esperar que a gente possa esclarecer para o bancário e para a bancária o que está acontecendo nas negociações. Acho que não tem pessoa melhor do que a Milena do DIEESE para falar sobre isso. Milena, obrigado. De volta mais uma vez ao nosso Sindinite Podcast. Hoje eu vou deixar você falar mais de números, tá bom? No outro nosso debate sobre emprego, eu vi que você tinha ali aquele monte de papel com muitas anotações e eu já te pedindo a sua saudação, o que você já traz para a gente de novidades sobre números aí? Já estou sabendo que você está com um número aí de 20 anos ou de 10 anos aí para a gente. Obrigado pela presença. Obrigada, gente. Obrigada mais uma vez por estar aqui, pelo convite, por estar participando. Então, a gente tem alguns números, né? Eu sempre tenho com vários números aqui para trazer. A gente está agora nas cláusulas econômicas, que é uma das que os bancários mais esperam no momento de discussão, que são as cláusulas econômicas. Então, a gente trouxe algumas informações aqui, algumas informações mais gerais, mas o Fabiano brincou, você comentou sobre a gente tem uns dados aí de quase 20 anos, mas eu trouxe aí mais uma informação geral para falar aí que de 20 anos para cá a gente teve um aumento real da categoria, se a gente vê aumento por aumento, um aumento de 20% da categoria, 20,5% mais ou menos. A gente já começa aí com alguns números. No salário? Isso, o reajuste no salário dos bancários. 20%, isso fruto de muita luta, né, Fabiano? Exatamente. Não veio de graça, né? Os bancos não deram. Vamos começar com esse tema. Reajuste salarial, Fabiano, é dado ou é conquistado? Conquistado com muita luta. E é bom que a gente tenha esse espaço para falar da importância do sindicato, e que a gente sempre fala para a categoria bancária. Para ter um sindicato forte, é preciso que você acredite, participe e se sindicalize. Toda a história de luta e de conquista não foi nada dado, e sim conquistado com muita luta pelo movimento sindical. Ô, Júlio, a gente lembra, já pegando o gancho aqui desse tempo, desses números de 20% nos últimos anos, aí, nas últimas 2 décadas, de reajustes conquistados pela categoria. O Sindicato de Niterói tem vanguarda aí de várias lutas, né, com greves e tal. A gente sabe que agora a gente não tem mais aquela greve da forma que se tinha antigamente.
mas o que você espera dessa negociação desse ano, que a gente está em busca aí de PLR, de reajuste salarial, porque daqui a pouco nós vamos entrar no número que já temos, uma mesa de negociação que já aconteceu, e aí a Milena pode nos trazer esse número, mas o que você está esperando aí, como é que você vê isso aí, e depois nós vamos debater um tema aqui também, que diante da luta que a gente fala sobre conquistas, a gente teve um episódio com o seu banco, com seus colegas de banco lá em São Paulo, nesses últimos dias aí. Mas o que você está esperando aí, você que é o cara das finanças? Bom, William, como o Fabiano... Pertinho do microfone. Como o Fabiano ressaltou, né, eu acho que a gente, as discussões, né, quando a gente tem a nossa database, a gente discute com o sistema financeiro, né, que é o mais poderoso do país. Então, toda discussão com o sistema financeiro é muito dura. A gente espera realmente que tenhamos a reposição da inflação e tenhamos o ganho real. E para falar também um pouquinho de PLR, né, porque assim... como a gente estava conversando lá fora, os lucros dos bancos cada vez aumentam mais. O lucro dos 5 maiores bancos esse ano, de 56 bilhões de reais. E a PLR continua no mesmo modelo. E isso é uma reivindicação dos bancários também. A gente conversa muito com o pessoal fala muito da questão da participação dos lucros e resultados. Então a gente espera também que essa discussão também avance. Porque o bolo cresce, né, e a gente... Na hora da fatia, dividir a fatia, a gente tem a mesma fatia e às vezes até menor. Os bancos, inclusive, acenaram, né, com um reajuste abaixo da inflação. Né? Nesse cenário, né, de lucratividade dos bancos, é um verdadeiro absurdo. Então, a gente espera realmente que os bancos nos deem o que é direito. Né? A categoria bancária ela é explorada, né? A gente, a cobrança de metas nas agências cada vez adoece mais a categoria. A gente vê companheiros e companheiros procurando o sindicato, né, na área de saúde, inclusive, porque ficam doentes, né, se afastam, e os bancos, inclusive, não reconheceram isso na questão da discussão de saúde e condições de trabalho. Então, a gente espera realmente que os bancos tomem consciência e que a minha expectativa é que consigamos mais uma vez avanços nessa questão. Milena, 56 menos bilhões que foram os lucros dos bancos? 54 mais ou menos sem a caixa. Se a gente colocar a caixa agora que não tinha saído, saiu na sexta-feira, 60 bilhões no primeiro semestre agora. 60 bilhões só esse ano? Já, semestre. De 2024. No ano passado, você tem os números? Ano passado foram 145, mais ou menos, de juntar todos os bancos. O Diese, a gente sabe que assessora aí os sindicatos, assessora a Contraf, o Comando Nacional, nas discussões das cláusulas lá, econômicas principalmente. As negociações hoje para o Comando Nacional ir lá pedir os reajustes junto à FENABAN são baseadas nos lucros dos bancos, claro, mas considerando os números do ano passado. Estou certo? Isso, exatamente. Então, ano passado, quanto que a gente chegou, para repetir? 145. 145 bilhões, considerando os 6 maiores... Considerando um conjunto maior de bancos. De bancos do coisa. Isso. E então a gente já traz a informação aqui que na primeira mesa de negociação, né, Fabiano, foi oferecido 85% do INPC. Isso. E qual é o INPC do período agora? Hoje é atualizado em 3,91. Então, se a gente fizesse aí 85%, daria 3,32 de reajuste, que daria um cálculo, se a gente fizer um cálculo, uma perda salarial de 0,57%. Eu tô rindo porque é pra rir. Ou chorar? Não, é pra rir. Não é pra rir. Inacreditável. Inacreditável, né? Isso, essa é a palavra. 85%, então, ou seja, não repõe a inflação. É uma piada. É uma perda salarial de 0,57%. É o que os bancos oferecem nesse momento, tendo um lucro no ano passado. Sim. Vamos nem considerar já o lucro desse ano, que está de 60 bi, mas o do ano passado de 145 bi. Então, William, a gente está falando de 2 trimestres, ou um semestre. Se você comparar o exercício anterior com o exercício atual, algumas instituições tiveram mais crescimento que as outras, todas tiveram lucro, tá? Dá exemplo aqui, a gente pode falar tranquilamente. O Itaú, por exemplo, o Banco do Brasil, no primeiro trimestre,
teve 9,2, 9,3, a Milena vai me corrigindo, o outro teve 9,7. Acho que 9,2, 9,3 foi Itaú, 9,7 Banco do Brasil. Aí vem Bradesco e Santander, um teve 4,3 do Bradesco, e, se eu não me engano, o Santander teve 3 ponto alguma coisa. Primeiro trimestre, no caso. No primeiro trimestre. Isso. E no segundo, o Itaú deu 10 bi, o Banco do Brasil, eu não tenho o número aqui, mas deve ser algo semelhante. Bradesco aumentou um pouco, 4,7, e Santander na 3 e alguma coisa também. A Caixa Econômica, tanto no primeiro quanto no segundo, deve ter dado em torno de no primeiro trimestre 2,9, no segundo 3 e alguma coisa. Eu não tenho números aqui exatos, mas a gente pode fazer, assim, ter por amostragem, né, o resultado desse semestre. E quando a gente fala de bancos, né, não são só esses 5 bancos, a gente está falando aí de mais 120 instituições financeiras. Nós estamos falando dos 5 principais bancos que detêm 80% do ativo, né, que é Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica, que esses que estão na mesa. Então, não tem justificativa para dizer que não tem como repor o INPC e dar um aumento real digno, né, para a categoria. E por isso que a gente acha que é uma piada quando ele apresenta uma proposta de 85% do INPC. É inacreditável, realmente, né? E vamos nos ater aqui a essa perda de 0,57. Hoje, Milena, tenta explicar para a gente, para o bancário que está em casa e para a bancária que nos assistem, para eles entenderem o que seria essa perda hoje. A reposição da inflação, o que significa no salário dele isso. Porque às vezes a gente fala perda, não é que ele vai perder o salário, mas ele perde o poder de compra. Seria isso? Exatamente. Como é que funciona? Quando a gente faz quando é o reajuste, a gente utiliza a primeira base, tentar reaver o poder de compra. Então, se todo o salário tem um salário, a gente tem que reaver o poder de compra dele, que é utilizar o INPC, né? Que é o Índice Nacional do Preço ao Consumidor. Nesse caso, é para salários de entre 1 e 5 salários mínimos, o INPC. Como é que a gente faz? Quando a gente faz esse cálculo, né, a gente reajusta o INPC. Então, vou utilizar aqui em números para a gente tentar fazer, eu até anotei isso, para a gente usar de referência. Se a gente tem um salário aí de R$1.000, vou pegar o reajuste do ano passado. Com o reajuste só do INPC, aí a gente teria um reajuste de R$1.000, R$1.040. O salário ficaria R$1.040,60. Que ano passado o INPC estava em 4,06. Então, isso chegaria a 1.040,60 centavos. Se a gente, em cima desse valor, a gente acrescentar um aumento real, significa de lado que a gente está tendo um aumento, tendo uma melhoria do poder de compra do trabalhador. Porque, além de ter reajustado com a inflação, a gente teve um reajuste, uma inserção de um valor para conseguir um aumento disso. Então, por exemplo, ano passado, a última CCT, foi um aumento real de 0,5%. Então, além da inflação, no valor que a gente já adicionou a inflação, né, colocou o poder de compra, a gente adiciona mais 0,5% de aumento real. Então, por exemplo, nesse valor do ano passado, né, que a gente tivesse esse valor, o que era R$1.000 com o INPC ficaria 1.040, com o INPC mais 0,5%, 1.045. Então, a gente coloca esse aumento real em cima do valor já da inflação. Então, além da gente conseguir reaver o poder de compra do trabalhador, a gente faz um aumento em cima desse salário. E para o trabalhador entender o seguinte, toda essa inflação impacta no dia a dia dele, exatamente, né? Em cima de produtos, né? De consumo e tal. Por isso que a gente fala do poder de compra. Para ele vai comprar alguma coisa onde a inflação impactou esses produtos, elevando ou diminuindo o valor dele. Por isso que a gente precisa melhorar o poder de compra do bancário e da bancária, no caso. Por isso que a gente briga pela reposição da inflação, mais o aumento, exatamente, real para aumentar o poder de compra, né? Porque às vezes, Fabiano, eu pedi essa explicação à Milena, porque às vezes o bancário está em casa, ele só fica escutando lá o sindicato falar assim, não, que a gente quer reajuste salarial mais ganho real, reajuste salarial mais ganho real. E principalmente a categoria hoje, que está bem mais jovem dentro dos bancos, porque os bancos estão contratando as pessoas mais jovens, e são pessoas que não foram, talvez, engajadas nessa luta desses números dos últimos 20 anos que a Milena trouxe aqui, de que os salários foram reajustados nos últimos 20%, e que não entendem muito bem o que seria esse reajuste e mais ganho real, né? Que acha que o banco dá o aumento salarial, por isso que eu comecei o programa falando desse reajuste. Então é importante isso, né? A gente tentar, o bancário entender que tudo é um processo fruto de uma luta, de uma batalha, de uma negociação,
e que mexe realmente no bolso dele se não acontecer, e que o banco não dá de graça. Sim, claro. Banqueiro não vai dar nada. Se não tivesse uma mesa de negociação, por exemplo, eles ofereceriam a proposta que eles ofereceram de 85% do INPC, como a gente está falando aqui, e pronto. Aliás, eles não ofereceriam, né? Empurrariam goela abaixo. Exato, ele não oferece. Então, assim, a gente costuma dizer, uma coisa, deixar bem claro, perda não se discute. A inflação e a perda que você tem, você simplesmente repõe ela. Você tem que discutir o aumento real para poder ter o poder de compra. E mesmo assim, comparado à lucratividade dos bancos, do setor financeiro, do sistema financeiro, é muito pequeno. O que eles oferecem normalmente é aumento real. E a gente tem momentos diferentes de negociação dependendo da inflação. Se você tem uma inflação em alta, o INPC, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, como foi dito aqui, você muitas vezes se depara com uma mesa que também não é uma mesa fácil. Vamos dizer, se a gente tivesse uma perda de 8%, 9%, por exemplo. Provavelmente a FENABAN ia vir com uma proposta de uma composição mista entre reposição de inflação e abono, que não é reivindicação do movimento. Já aconteceu no passado. Já aconteceu no passado, de tentar empurrar o abono. E a gente sempre tem que educar a categoria e dizer o seguinte, o abono você vai receber, botar no bolso ali e acabou. E muitos nem no bolso coloca, porque vai para o cheque especial ou para o cartão de crédito para pagar a dívida. Então o banco ele ganha 2 vezes. E aí você não está nem sequer repondo a inflação, que dirá ter o aumento real. Por isso, a proposta nossa... Acredito eu que há uns 4 anos atrás, há 2 ou 3 CCTs atrás, teve uma proposta dessa de abono, se não me engano. Tem, porque ele trabalha o quê? Ele trabalha na perspectiva de que tem uma inflação alta, ele faz uma composição, né, onde ele repõe parte da inflação e dá o abono. É um falso dinheiro, né? Exatamente. Momentâneo. Isso, momentâneo, né? E a FENABAN, ela costuma argumentar, ela usa diversos argumentos, né? Quando tem inflação alta, ela fala de inflação futura, que a perspectiva de inflação para daqui a 12 meses vai ser, por exemplo, se a inflação deu 9 esse ano que vem vai dar 3, por exemplo. Então, eles usam isso como base, como argumento. Eu não posso discutir inflação futura se eu não discutir inflação presente. Então, não tem discussão de inflação. Isso que o movimento sindical tem que sempre se atentar, e a gente tem... pessoas extremamente competentes, né, no Comando Nacional para fazer essa distinção e para fazer não cair nessa armadilha. E quando você tem uma situação de negociação como agora, por exemplo, a moda agora e o argumento do sistema financeiro da FENABAN é as fintechs, os bancos digitais, as novas instituições financeiras por conta da concorrência. Mas você pode perceber que o comportamento, ele tem um comportamento variável. Você tem, por exemplo, mesmo com bancos menores, bancos digitais, você vê um Itaú, por exemplo, dando 10 bi, né, 9,3 de 10, ou seja, quase 20 bi, 19 bilhões, e com uma perspectiva de dar 40 bilhões para o ano de 2024. Então, assim... alguns bancos podem ter sentido, mas outros bancos não sentiram. E nem esses que sentiram, por exemplo, que tiveram uma lucratividade menor, não deixaram de ter lucro e não deixaram de crescer. Porque se você observar, por exemplo, nesse próprio semestre, você pega um Bradesco que teve 4,2, 4,3 no primeiro e agora já teve 4,7. Então, tudo é argumento que se usa, né, para não dar o aumento real da categoria. E foi esse o argumento utilizado agora nessa primeira proposta dos 85% só do índice de inflação. Isso. Né, que são as fintechs aí, que são esses bancos de bandeira digital, que a gente diga aí, Nubank, sim, essas outras coisas aí, né? Sim. A gente fala. Mas o lucro não para de subir. Não. E a gente tem que, bom deixar claro também para o bancário, que os bancos falam assim, olha, mas o nosso lucro diminuiu, nós não tivemos lucro. O banco, acho que eu estou no sindicato já há algum tempo, e eu acho que eu nunca vi o banco não ter lucro. Ele pode ter uma diminuição de lucro, alguma coisinha de um ano para outro, de acordo com o mercado, de acordo com como a economia do país anda também, que isso também influencia, né? Agora, nunca deixam de ter lucro, sempre lucro. E muitas vezes, William, é muito assim, nós tivemos vale a pena a gente ressaltar que a gente teve uma situação que afetou o mundo inteiro, que foi a pandemia. Então, foi sistêmico, global. Cada banco saiu da pandemia
estrategicamente de forma diferente. Então, se você vê um banco, vou pegar os 2 maiores bancos privados, né? Você pegar o Bradesco e pegar o Itaú. Com certeza, a estratégia de um foi diferente da do outro. Tanto que o resultado a gente está vendo, né, da discrepância do resultado de lucro de um e de outro. Lógico que isso tem a questão tecnológica, onde um avançou muito durante os últimos 6, 7, 8 anos e o outro parou e estagnou, comparando Itaú com o Bradesco, sim. Mas, se você observar, por exemplo, o Itaú, o que ele fez? Ele recuperou crédito. Se a pessoa devia 20 e podia pagar 5, ele recuperava e ali parava e falava, quando você acabar de pagar, aí você vai ter aí a renovação de crédito. O outro não, o outro ele arrolou, né, um crédito, deu mais crédito a quem estava endividado. Só que ele fez isso a uma Selic a 2,5%. E depois a Selic ela teve um pico de 13,75%. Então, você fazer isso a 2,25, a gente está com a Milena Diese, ela pode dizer, chegar a 13,75, ou seja, ao invés dele recuperar crédito e cessar o crédito até que a pessoa pagasse, ele arrolou e jogou para frente e aí teve na realidade foi falso, porque ele teve que depois fazer um provisionamento de devedores duvidosos, que foi furado, inclusive, entendeu? E que resultou num prejuízo, porque os acionistas, né, as ações caem, enfim, ficam insatisfeitos, e aí o banco tem perda. Milena, pegando um pouco esse gancho e trazendo aqui para dentro das cláusulas econômicas, falando de taxa Selic, essa questão do Banco Central manter a taxa Selic em alta influencia também em alguma discussão do Comando Nacional? Com certeza, com certeza. A taxa de Selic vai influenciar na inflação, de maneira geral, né? A taxa Selic ela vai ter uma influência sobre a inflação e que é a taxa base para a gente utilizar para referenciar a categoria bancária como um todo. Porque a minha pergunta, e aí eu abro aqui para quem quiser comentar mais, porque às vezes o bancário ele fica se perguntando assim, por que o sindicato, por que a federação, por que a Contraf está indo fazer uma manifestação contra a taxa de juros do Banco Central? Quer um exemplo? Agora. Prático, agora, imediato. O que isso vai impactar na minha vida como bancário? Pega um bancário, pede para ele fazer um financiamento de crédito imobiliário com uma Selic a 13,75 para ele ver quanto ele vai ser cobrado de taxa. No mínimo 11%. Agora, pega essa mesma taxa Selic e coloca ela a 5% ou 6%. O crédito imobiliário dele, quanto vai ser a taxa? Então, isso afeta diretamente ao bolso dele. Eu dei um exemplo só de financiamento imobiliário, que é uma necessidade fundamental, né, do trabalhador. Ele quer financiar a casa dele, o apartamento dele, fica inviabilizado. Ele não tem a menor condição. Ele vai pegar um determinado valor que ele vai pagar 3, 4, 5 vezes mais com uma Selic que está lá em cima. O que o banco vai fazer? O banco vai cobrar juros de acordo com aquele valor da Selic que está lá. Então, isso diz tudo a respeito da vida de todo mundo, inclusive da geração de emprego e renda. Quer dizer, a economia ela precisa ser movimentada. Como é que você vai movimentar, vai comprar um eletrodoméstico, vai comprar qualquer coisa com juros altos? Porque a taxa Selic está a 13,75%. Então, os juros que vão ser praticados serão juros altos. Quando você tem a taxa Selic lá embaixo, os juros vai lá embaixo. Isso possibilita o poder de compra. E com isso você aquece a economia. E aquecendo a economia você gera emprego e gera renda. Então, isso diz respeito a todo mundo. Não só a categoria bancária, mas a todos os trabalhadores que vendem sua força de trabalho. Óbvio. Ô, Júlio, nós sabemos que as negociações não vão ser fáceis, né? A Milena trouxe aqui os dados dos lucros, 85% do INPC foi a primeira proposta ao Comando Nacional durante as negociações. Essa semana nós tivemos um episódio lá em São Paulo com o pessoal do Santander que estava manifestando já justamente durante as negociações com o banco, um episódio de
de violência, né, de truculência policial, inclusive. Como que o Santander aí, nas negociações específicas também, está acontecendo e como que isso repercutiu nos grupos internos aí dos trabalhadores do Santander e como que eles estão vendo essa situação, principalmente agora que vai se discutir a parte que mexe no bolso do bancário e o bancário do Santander está vendo, já que o Santander tem sido um dos bancos mais intransigentes durante todo esse processo de negociação. Sim, William, bem lembrado. No último dia 22, a Contraf sugeriu fazer o dia de luta, né, o Banco Santander, por conta, inclusive, a principal pauta era a questão da terceirização, né? Essa questão do banco demitir o bancário e contratar por uma empresa mesmo do banco, né? E ele não ter os mesmos direitos que nós bancários temos na convenção coletiva. Então, foi tirado um dia de luta para a gente poder estar indo nas agências, estar dialogando, né, com os companheiros. Niterói foi até a agência, inclusive, onde fica a regional, Niterói. Dialogamos sem problema nenhum, só que em São Paulo os companheiros foram lá dialogar e simplesmente o banco chamou a Polícia Militar. E a Polícia Militar, com uma intransigência, né, fora do comum, inclusive agrediu alguns companheiros lá, entendeu? É muito sério isso, né? Eu acho que a ditadura, né? essa época sombria da nossa história já passou, né? E assim, a gente viu muita tristeza, né? A palavra é tristeza, porque a gente não esperava. Né? Os companheiros de São Paulo ficaram assim, abismados com essa atitude do banco. E a gente repudia, né? A gente inclusive conversou com os colegas, né, partilharam do mesmo sentimento, falaram que realmente é um absurdo isso. E essa questão da específica, né, essa ação foi feita mais pela terceirização, né, por conta da terceirização do banco. Mas assim, o Banco Santander, como os outros bancos também, todos estão intransigentes na mesa, né? Então, eu acredito que a gente vai avançar, eu acredito que mais uma vez a gente vai conquistar, né? E assim, falando, né, para bancário, que quando a gente fala das cláusulas econômicas, né, elas estão garantidas na nossa convenção coletiva. E essa convenção coletiva, que esse ano está fazendo 32 anos, ela foi conquistada com muita luta. Nada veio de graça, os bancos não dão nada. Esses direitos da convenção que estão aí, que nós temos como participação dos resultados, assistência médica, auxílio creche babá, o vale alimentação e refeição, que agregam muito, né, no orçamento da bancário. E assim, isso não foi conquistado, como o Fabiano falou, com muita luta, duras penas. Isso tem que ser dito, que muitos companheiros novos, né, estão aí no banco, acham que o banco está dando. Não, o banco não está dando. Isso aí é garantido com muita luta e muita negociação. Mas eu acredito que nós vamos avançar e não vamos conseguir mais essa vitória. PLR, Milena. O que nós temos de números do PLR aí para a gente falar um pouco sobre esse assunto que, além do salário, do reajuste salarial, nós também, os bancários também ficam ali discutindo. Vai mudar a regra, não vai mudar a regra, Fabiano? Vai se manter a regra? Os bancos querem mudar, não querem? Teremos reajuste na PLR? Não temos? Como é que vai ser isso? Quer falar um pouquinho, Milena? Depois eu falo. Você quer começar falando? Esse é um assunto também que chama atenção. Eu acho que é importante e as pessoas ficam sempre querendo saber. Você quer começar ou quer que eu fale? Começo aqui. A regra da PLR, ela é a mesma desde 2008, se não me falha a memória, que é o 90% do salário mais um valor fixo, que atualmente está 395, mais ou menos. E tem uma regra, que é a regra que a gente chama, que tem que ser chegar a pelo menos 5% do lucro até 12,8% do lucro. E aí, se não chegar a 5% do lucro, isso é o cálculo, né, da PLR. Se não chegar a esse 5% do lucro, tem que fazer uma majoração da regra, que a gente chama, né, um cálculo de majoração da regra para chegar a esse valor, recalcular esses valores, para que eles cheguem ou aos 5% do lucro ou 2,2 salários, que é o que chega melhor, o que chega primeiro, né? Que a gente enxerga isso como algo ruim para o trabalhador, porque é o que chega primeiro, o valor que der menor, entre aspas, é o que vai ser pago pelo banco. É assim que funciona. Além disso, tem a parcela adicional e o adiantamento, né, de 54% aí. Mas eu acho que o Fabiano pode falar mais coisas e eu complemento. Uma curiosidade. PLR no Brasil
1994. Olha quanto tempo já primeira tem. categoria a conseguir na CCT foi a categoria bancária. Exatamente. Como foi dito, a PLR ela tem a regra básica, que é o valor de 90% do salário, mais o teto de 3.000, não é isso? 3.194, 3.200. E tem o adicional que é 2,2, mas também tem um teto que é 6.300, eu acho, mais ou menos. Né? Eu não tenho números exatos, mas é pertinho, próximo. Mais ou menos isso. Então, assim, vamos lá. Os bancos, pelo menos pelo lucro que está sendo apresentado, têm condições de pagar a PLR sem problema nenhum. E a PLR, eu estava falando lá fora, vou repetir aqui, ela, embora seja meio complexa na sua fórmula, mas a essência é simples. Você pega lá aquele percentual que é determinado, né, que tem um mínimo de 5%, como a Milena colocou, e um máximo de 12,8% na regra básica e 2,2% na adicional. Todos com trava, todos com teto, não pode ultrapassar o limite. Então, pela lucratividade dos bancos, continuando no terceiro e no quarto trimestre, ou seja, fechando o exercício 2024, os principais bancos pagam a PLR. Agora, óbvio que nós temos, por exemplo, diferença de lucro, né? Temos 2 bancos aí que têm uma projeção de chegar aí a 40 bilhões, diferente dos outros 3 bancos da mesa, né? Nós temos o caso do Banco do Brasil, o caso do Itaú, que é diferente do Bradesco, do Santander e da Caixa Econômica. Neste caso, quando a lucratividade ela ultrapassa a expectativa, você acaba utilizando, como a Milena colocou, um valor a mais para, no mínimo, você chegar aos 5%. Então, vamos dizer que o lucro dos 2 bancos não deram nem o mínimo, que é 5%. Deram 3%, 3,5%. O banco vai ter que entrar com mais valor, né, para poder chegar ao mínimo, que é o que determina a regra básica. É aí que esse pessoal recebe um valor maior do que os outros que tiveram uma lucratividade menor, mas que estão lá dentro da regra básica e chegando na adicional. A mesma coisa vai ser na adicional. Dependendo do lucro, ele vai pagar lá o teto da adicional, que é 6.300. Esses bancos que estão dando esse resultado de lucro. Tem outros bancos que não vão dar o mesmo resultado, e podem estar pagando menor que os 6.300 da adicional. Pode estar pagando 5, 5,5, 6, enfim, 4, né? Então, é uma divisão que você faz para o número de trabalhadores, daqueles bancários, daquela instituição financeira. Hoje o Bradesco deve ter em torno de 80 mil, Itaú também, um pouquinho mais, né? O Bradesco deve estar aí, Milena deve ter os números, 82, 83, e tal, deve ter 85, 86. Aí você vem para um Santander, que deve ter aí algo em torno de 30 e poucos mil, mais ou menos, enfim. Banco do Brasil e Caixa são bancos que devem ter aí algo também lá para a faixa de 80 mil trabalhadores. Então, você divide essa lucratividade entre esses trabalhadores. É o que todo bancário espera, porque ele trabalha o ano inteiro pensando o seguinte: eu quero ter um aumento real, mas eu quero ter também essa participação de lucro, né? Além da questão que já foi discutida nos outros podcasts, que é a questão do emprego e da saúde mental do trabalhador. Foram assim, itens que apareceram na pesquisa nacional. É isso. São das metas. Das metas. Sobre o incidente do Santander, a gente lamenta. Quero fazer até um registro, aproveitar esse espaço aqui. Porque essa mensagem é a pior mensagem que uma instituição financeira pode passar. Não só para o movimento sindical, para os trabalhadores que estavam lá na porta, mas para os seus funcionários. E a gente tem um problema e um dilema muito forte com o Banco Santander no Brasil. Quando convém, ele reconhece a legislação trabalhista. Quando não convém, ele não reconhece e não cumpre. Um exemplo, um trabalhador reintegrado. Muitas vezes demora aí 30, 40, 60, 90 dias para restabelecer o contrato de trabalho desse trabalhador que foi reintegrado. Agora, quando é favorável, quando ele revoga uma reintegração, é na mesma hora, né? E muitas vezes o trabalhador que ainda tem um período de estabilidade, ele manda embora não reconhecendo aquele período de estabilidade
daquele trabalhador adoecido, por exemplo. Como a gente já viu casos de trabalhadores que ainda faltavam 1 mês, 2 meses ainda, né? E o banco mandar, que estavam estáveis ainda por conta do problema da saúde, da doença, né? Do auxílio acidentário, o B91, e mandou o trabalhador embora. Então, a gente vê com muita tristeza que ainda possa ter, né, um banco que haja dessa forma. E, pelo que eu sei, ele não mandou nenhum representante legal do banco lá fora para tentar mediar o conflito, né? Sobre a polícia, eu vejo o governo de São Paulo bem um retrato de uma polícia repressora, de um Estado repressor, né? Essa é a concepção. Não é uma polícia preventiva, é uma polícia repressora. Então, inclusive com agressão à mulher, né? A parlamentar, né? A mulher, enfim, pessoas. Ou seja, desnecessário, desproporcional, violência, exato, isso, né? Que eu queria dizer. Despreparada, né? Despreparada. Eu quis fazer o registro do Santander porque acho que é importante a gente usar o espaço para registrar esse fato, né? Mas, voltando aqui, você quer complementar sobre o PLR? Eu queria comentar um pouco de lucro e reajuste, que diretamente tem a ver com o PLR. Sim. Que ele comentou, que a gente falou dos 60 bilhões, né? Agora, no primeiro semestre. Se a gente fizer a comparação com 12 meses, foi um aumento de 15% do lucro dos bancos. É um aumento alto, se a gente fizer uma comparação. Mas uma outra coisa que a gente acaba esquecendo de falar, hoje, pelo menos os 5 bancos, com exceção da Caixa, eles pagam com folga. Se a gente fizer uma comparação, receita de serviços e tarifas e despesa pessoal, todos os bancos conseguem cumprir as despesas pessoal só com receita de serviços e tarifas bancárias, né? Com exceção da Caixa. Mas isso é uma coisa para a gente trazer essa informação para a mesa, né? Hoje, saiu notícia na semana passada, no segundo trimestre de 2024, das 10 empresas que mais lucraram, 7 são empresas financeiras. A gente está falando aí, o que a FENABAN tem sido levado, né? Os bancos estão levando na mesa, é o aumento da concorrência. A gente tem um aumento da concorrência, de fato, fintechs e etc. Muitas são da Power Holding do banco, mas isso não é colocado lá na mesa. E dessas 10, né, 7 são empresas bancárias e eles continuam nessa argumentação. O argumento continua o mesmo. 70% dos lucros, ainda que tenha tido a concorrência, no sistema financeiro, 72% ainda é dos bancos tradicionais. Então, o lucro continua aumentando, a participação do sistema financeiro dos lucros é alto, dos ativos é alta, mais de 80%, da carteira de crédito ainda é alta. Se a gente pegar aí desse primeiro semestre, os bancos privados demitiram mais de 2.000 funcionários. Então, a gente tem uma diminuição de funcionários, o lucro está aumentando, a receita de tarifa cobre a despesa pessoal e ainda assim a gente está tendo que discutir os mesmos pontos, né? Melina, vamos repetir aqui agora para quem está em casa prestar bem atenção. Toda a despesa com o pessoal está incluindo a PLR? Não, nesse caso não está incluída a PLR. Só a PLR que não. Mas o salário, o ticket de alimentação, tudo isso está ali. A despesa, todo dinheiro com o pessoal, só tarifas... Serviços bancários incluem. Então, ou seja, os empréstimos que você está fazendo, as metas, tudo que você está batendo, tudo lá, tá só indo para o lucro do banco. Tá aí. Então, não tem o que ter desculpa nenhuma para poder o banco não dar o reajuste pedido, né? Já falamos de reajuste salarial, falamos de PLR, faltou falar de ticket de alimentação, ticket de refeição. Vai seguir 85% abaixo da inflação também, Fabio? Espero que não, porque não tem a menor condição. Cada vez que você vai no mercado é uma sacolinha a menos que você traz, porque mesmo você dando um aumento diferenciado, um aumento maior, você pode estar amenizando, mas com certeza não vai acompanhar a inflação de alimentos. Isso é claro, é só a pessoa ir no mercado e ir lá, olhar na prateleira, viver o dia a dia, ir no mercado que você vai ver que o poder de compra do ticket de refeição e alimentação está cada vez menor. Então, assim, espero que tenha um aumento diferenciado, como já teve, a exemplo da negociação, não sei se foi a última ou foi a penúltima negociação, porque a gente tinha antes acordo anual, agora a gente vem tendo acordos para 2 anos, que possa realmente repor. E aí a gente tem que ver qual a inflação que a gente tem de alimentos para que a gente possa repor essa inflação de alimentos e possa ter um aumento real, porque...
assim, provavelmente os alimentos não vão parar, vai continuar. Isso depende de uma série de fatores, que se a gente for aqui falar, dá um outro podcast, né? Assim, porque a gente fala de inflação. Falar de inflação, você tem um tripé. Você tem o combustível, a energia e o alimento. Então, se você, por exemplo, tem um aumento da energia, se você tem um aumento do combustível, isso impacta diretamente no alimento. Se você tem um aumento do alimento, você vai ter uma inflação em alta. Falo isso e digo isso porque nenhum governo, até hoje, resolveu para mim o maior problema, que é o transporte dos alimentos, que ainda é feito pelas rodovias, pelos caminhões. Então, se você tem aumento do combustível, isso vai impactar direto no aumento dos alimentos. E qual é a melhor forma de você escoar a produção? Através de trem, por exemplo, onde você não tem gasto com combustível, não polui, você consegue escoar rápido a produção, 5 vezes mais rápido, né? Então, isso impacta num alimento mais barato, desde a hora que ele sai de lá, que ele é colhido, né, até a hora que ele vai para o armazém e depois para o mercado. Rapidamente falando sobre essa questão da inflação dos alimentos, né, o motivo. Mas a gente tem que aumentar a malha férrea no Brasil para isso. E não se fez isso, né? Você vê o transporte da malha férrea e você vê o transporte de frete, que você vai ver que é uma coisa absurda. Né? Qual o custo que você tem de um transporte através de frete, qual o custo que você tem através da malha férrea. Espero que no futuro a gente possa melhorar isso para não ficar nessa situação de toda hora estar discutindo a inflação dos alimentos e isso impactando na vida de todos nós. Então, nós esperamos ter um aumento, sim, diferenciado no Vale Refeição, no Vale Alimentação, porque está corroendo, o poder de compra é menor, e é o que eu falei, vai para o mercado e sai com uma sacolinha, todo mês você sai com uma sacolinha menor, né? Menos uma sacolinha. VaptVupt, vamos ter negociação esse ano para fechar para 2 anos ou para 1 ano? Depende, acredito que seja para 2 anos. Eu quero só rapidamente dizer o seguinte, se eu não estiver enganado, a Milena está aí, pode ter os números e pode me dizer, 85% das negociações que aconteceram no quarto trimestre foram acima do INPC. E de categorias que nem passa perto de ter o mesmo poder que o sistema financeiro tem. O setor que mais lucra, independente de qualquer condição, né? Seja ela nacional ou global. Então, 85% das categorias que tiveram paralisações, greves, tiveram negociações nesse quarto trimestre, tiveram um aumento maior que o INPC. Não tem justificativa, a FENABAN não dá um aumento real e não tem justificativa, a FENABAN não dá um aumento maior no Vale Alimentação e no Vale Refeição. Júlio, 1 ou 2 anos? Para mim, 2 anos. 2 anos, fecha com 2 anos. Sim. Acha que melhora esse índice aqui? Acho que sim, vamos melhorar. Com fé em Deus, melhoraremos sim. Milena, mais algum número bacana para você apresentar para a gente aqui? Não, eu vou só levantar aí de novo que o Fabiano trouxe agora, que eu acho que é muito interessante. Quase 86% das negociações até hoje, até de julho, né? Cita uma categoria conhecida. Até julho a gente tem alguns aqui, né? Os professores, metalúrgicos, uma série de negociações. E só 3,5% que foi abaixo do INPC, que é o que a categoria bancária, o que a FENABAN está apresentando para a categoria bancária agora, né? Se a gente pegar, vocês falaram do número de 2004 para cá, só tiveram 3 anos que teve, de fato, perda. Se a gente pegar da categoria cada reajuste, só 3 anos que foram perda. 2 anos foram em anos Bolsonaro e 1 foi 2016, né? Que foi a época do golpe. Então, a gente está trazendo a referência desses anos que foram anos ruins e que anos de muita complicação, trazendo para esse ano como se agora fizesse sentido de alguma forma ter uma perda. Não tem sentido nenhum para a categoria bancária ter uma perda. Se a gente tem aí quase 86% das categorias e 7% das 10 empresas que mais lucraram no segundo trimestre são financeiras, né? Se estão, para a gente fechar, se aí 80% das categorias estão reajustando acima da inflação, significa que a economia também não está tão ruim assim. Então, o sistema financeiro, que já provamos aqui várias vezes que está lucrando, não tem justificativa para fazer abaixo, né? Muito obrigado pela sua participação hoje, tá? Obrigada. Obrigado, Fabiano.
Obrigado, William. Todo mundo ganha com o aumento real. A economia local ganha, a economia do país ganha, porque o trabalhador, ele aumenta o poder de compra dele e, né, ele acaba consumindo. Mais, então, assim, ter a reposição da inflação e ter aumento real ajuda a economia do país. Obrigado, Júlio, pela sua participação hoje. Eu que agradeço, William, e mais uma vez parabenizar a direção do sindicato por essa iniciativa. Pessoal, muito obrigado pela participação. A gente sabe que o tempo é curto, né? E o assunto rende. Mas esse assunto de cláusula econômica não acaba por aqui nesse episódio. Ainda tem muito mais no Comando Nacional discutindo lá em São Paulo, na campanha salarial 2024. E você vai acompanhar tudo no site do sindicato, bancariosnit.org.br, aqui nos nossos podcasts, que você que está aqui no YouTube pode ir lá fazer a sua inscrição, ativar o sininho para receber as nossas notificações e principalmente também nas nossas redes sociais, @bancariosnit. Vai estar tudo aqui embaixo na tela para você poder acompanhar, tá bom? Um abraço e até qualquer momento a gente volta trazendo mais informações para vocês. Esse é o SindNit Podcast, um podcast do Sindicato dos Bancários de Niterói e regiões. Um abraço.